Então tá bom. Boa noite. Bem-vindos ao Encontro Autonominas. E nós teremos então hoje à noite 3 meninas, mulheres, né? A Lara, a Grace e a Leia, que vão conversar conosco a respeito da autonomia feminina no contexto da agricultura familiar e também, né, um pouquinho da sua trajetória, né, por terras mais distantes aí. Então, passo a palavra para ti, Brenda, para te conduzir os trabalhos ali. Temos o roteiro lá na página do grupo, né? Se tiver alguma dificuldade. E a Anitta depois introduz a conversa com a Leia e com a Grace, pode ser? Pode ser sim. Muito prazer, me chamo Brenda, sou no 3º ano, para os desconhecidos, sou do Sul. Bom, eu acho que eu queria que as meninas falassem um pouco quem são elas, dar uma contextualizada, falar da trajetória. A gente estava conversando um pouco com a Lara das questões dessa diferença, né? A Lara é de um lugar um pouco distante, depois pode comentar um pouco sobre. A gente estava pensando em algumas perguntas, assim, para a gente se contextualizando, de, assim, quem sou eu. Então, se tu quiser começar, Lara, para a gente, enfim, depois eu posso... Tá, certo. Então, posso te fazer umas perguntas bem informal mesmo. Tá bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Lara, eu tenho 19 anos, vou fazer 20. Sou formada, fiz ensino médio técnico no IF Cabo Frio. Ele é no interior do Rio, ele é perto do IF Campos, que é um IF bem grande. Acho que, se não me engano, é o maior do estado do Rio. E eu me formei em hospedagem. E hospedagem foi muito importante para mim, principalmente porque me deu muita noção. Hoje em dia eu tenho um microempreendimento de brownie e me deu muita noção na parte administrativa. Então, não só o IF me fez crescer como pessoa, na parte acadêmica, mas até nisso, assim, ele se mostra como uma parte, assim, muito importante na minha vida. Hoje em dia eu faço faculdade de medicina veterinária, eu estou no 3º período, e eu faço estágio com animais silvestres, especialmente aves rapinantes, e também já trabalhei com pequenos animais. Então, eu estou principalmente aqui porque eu criei esse empreendimento de brownie na faculdade, assim como vários outros universitários. Acaba que, principalmente por eu ter saído do interior para ir para uma cidade enorme, que é o Rio de Janeiro, para fazer faculdade, enfim, custo de vida caro, acho que também uma vontade interior que eu tinha, que, na minha opinião, é muito compatível com esse projeto de me tornar autossuficiente de alguma forma, mesmo que seja em pequenas coisas na minha vida, como, por exemplo, comprar eu mesma, recarregar meu cartão no metrô, ou então eu mesma comprar minha roupa, assim, essas pequenas coisas do dia a dia que vão dando autonomia pra gente, sabe? Eu acho que uma parte interessante que a gente falou, vamos tentar trazer hoje mulheres mais de perto, e tipo, como é interessante, sabe? Você falou que trabalha com aves rapinosas e que, enfim, é uma diferença bem grande, assim, que a gente vê, assim. Por mais que sejam pessoas que estão aqui no Rio Grande do Sul, ou que são pessoas que estudaram também no Sul, como eu, por exemplo, como a gente aqui do IF, é, assim, outro mundo, assim, né? E se tu fosse pensar em alguma coisa, assim, teria alguma perspectiva futura, agora nesse começo de graduação, como está sendo isso durante a pandemia também? A questão, assim, de algum obstáculo que tu viu, assim, por ser mais feminino, alguma coisa na tua área, se tu pudesse conversar um pouco sobre isso. Então, eu acho que, assim, em relação a isso da região, é sempre muito interessante a gente trocar com pessoas de outros lugares, sabe? O Brasil é um país muito grande, a gente não tem noção, né, de quão diferentes são as outras regiões, as vivências que as pessoas têm. Eu acho que isso é sempre muito interessante.
em relação a essa questão da pandemia, não só assim, foi um baque para todo mundo, né? Acho que ninguém esperava por isso, até quem estava acompanhando o coronavírus lá no comecinho na China, acho que ninguém esperava pelo que a gente está vivendo hoje. E foi um baque para mim, tanto academicamente, porque eu estava acabando de entrar na faculdade, sabe? Eu fui em 2 semanas de aula e de repente veio isso. E foi um baque também pro negócio que eu tava começando a fazer, porque quando eu comecei a fazer o brownie, eu tava planejando vender na faculdade, sabe? E é isso. E aí a pandemia me obrigou a me repensar, tipo, tanto academicamente, sabe? Viver uma outra experiência com a faculdade, ainda mais a minha faculdade, que são coisas tão práticas, sabe? A área da saúde. E me fez reinventar o brownie também, sabe? Porque eu tinha pensado, enfim, um determinado modelo de negócio e depois, de repente, eu tive que repensar ele todo de novo. E, enfim, são obstáculos da vida que obrigam a gente a se reinventar. E se tu pudesse, assim, falar um pouco mais sobre a tua área, como está sendo o estudo nessa disciplina, como tu foi de hotelaria, ou, enfim, para essa área, hospedagem, perdão. Como tu foi, assim, como foi essa escolha para ti? Eu acho que é interessante, assim, apesar de já termos vários formados aqui, temos bastante meninas também que estão no terceiro, segundo, primeiro ano, então acho que é interessante falar um pouco sobre essa escolha, enfim, como está sendo essa área, o que tu já conseguiu ver desse tempo que tu está cursando? Então, quando eu entrei no IF, eu fiz a prova, eu tinha 14 anos. Então, assim, eu era muito nova. E eu lembro que o pensamento que me fez escolher hospedagem, a outra opção, vou contextualizar um pouco, né? O meu IF, ele, apesar dele ser um campus grande, para o ensino médio técnico, ele só tem 2 escolhas, ou hospedagem ou petróleo e gás. E eu lembro que, enfim, eu sempre escutava que se eu fosse para petróleo era muito difícil, eu não ia conseguir fazer, e era muita física e muita química. E eu lembro que eu tinha um professor de química e física na escola que eu não gostava, e eu falava, ai meu Deus, vou ter que viver tudo isso de novo. E aí eu acabei indo para hospedagem, o que foi muito bom. Diferentemente do que todo mundo acha, assim, a gente não aprende a arrumar cama, limpar quarto de hotel. Pelo contrário, assim, a maioria das minhas disciplinas se assemelhava muito com questões relacionadas à administração. Mas uma coisa que eu acho muito importante, assim, ressaltar, ainda mais para você que está no terceiro ano, pessoal que está no segundo, e ainda mais, assim, para as mulheres, sabe? A gente geralmente sempre escuta que, enfim, determinadas áreas mulheres não se destacam, ou então isso não é para você. Enfim, eu acho que a gente tem uma vida em que a gente constantemente tem que lidar com comentários que colocam a gente para baixo de alguma forma. E eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, que eu aprendi no IF, na minha vida no geral, com mulheres ao meu redor, é que a gente pode estar onde a gente bem entender, onde a gente bem se encaixar, sabe? Eu acho que muito eu ter escolhido, eu sempre gostei da área de biologia, e dentro do IF mesmo eu fui vendo o quanto que eu gostava de ciência da natureza, de química. Tive professores de química maravilhosos, de física também, matemática nem tanto, mas enfim, eu acho que ter a mente aberta, assim, ter aberto a minha mente no ensino médio foi uma coisa muito importante, assim, essencial para minha escolha de carreira, e é uma coisa que eu vejo que muitas mulheres não têm essa oportunidade, sabe? Para te contextualizar um pouquinho, Lara, a gente também trabalha aqui, né? A gente tem o ensino médio técnico da administração, então a gente vê diversas disciplinas, assim. Eu já conversei com algumas meninas que falam que a administração é uma questão feminina e tudo mais, e que, enfim, eu acho isso assim, besteira, né? A gente também, enfim, se eu fosse comentar alguma coisa, seria sobre como, tipo, todas as áreas tu pode, tipo, ir muito bem, tu pode ir muito mal, tu pode se colocar nesse lugar, sabe? Eu tô experienciando uma questão bem divertida agora no terceiro ano,
que é a questão das matérias eletivas, então a gente também pode diversificar um pouco o nosso conhecimento, a gente pode conversar com outras áreas. Enfim, Ana? Então, eu acho que o mais importante, assim, é a gente não ter medo, sabe? De mudar de área, de testar uma coisa nova. Não é porque você fez um curso mais voltado para humanas ou para exatas num determinado período da sua vida que isso te impede de mudar completamente na faculdade. Ou então, por exemplo, eu escolhi um curso que praticamente não tem nada de humanas. Eu tive uma matéria relacionada a parte mais de humanas e de sociologia no primeiro período, nunca mais vi na minha vida. E, ao mesmo tempo, eu também gosto muito de questões de história, de pensei em fazer relações internacionais. Então, eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Eu acho que esse pensamento quadrado de que tal pessoa é de humanas, né? Tal pessoa é de biológicas, e você tem que fazer aquilo. Eu acho que, inclusive, isso que você falou das matérias eletivas é muito importante, assim, achei muito legal. Eu não tive isso, mas te dá a oportunidade de experienciar e de ter uma vivência de outra área que às vezes você nunca pensaria em escolher aquele curso quando você entrou no IFE, sabe? Então, isso é muito interessante. Eu nem sabia que existia isso de matéria eletiva no ensino médio. Enfim, acho que é isso. Lara, tu poderias nos contar um pouquinho mais sobre o teu modelo de negócio, sobre os brownies do bem e por que brownie do bem? Então, na verdade, eu acho que o meu nome Lara não é muito comercial. Aqui no Rio, não sei se vocês conhecem, assim, tem pelo Brasil todo. Brownie do Luiz, Brownie do Rafa, Brownie. Enfim, eu pensei em botar Brownie da Lara, eu lembro que eu pensei em Brownie da Bruxa, pensei em vários nomes. E a minha mãe que escolheu esse. Na verdade, assim, ele não tem muito um sentido grande por trás, nem nada. Eu realmente, sim, foi uma ideia da minha mãe. E ela virou para mim e falou: ai, você é tão do bem, vamos colocar Brownie do bem. E aí, hoje em dia eu gosto, adoro esse nome. Eu quero mudar a logo, mas eu gosto muito do nome, eu gosto muito da combinação de cores. Eu acho que no fim eu acabei me identificando muito, muito com o nome da marca. E o modelo de negócio que eu faço hoje em dia então, como eu faço faculdade, faço estágio desde que eu entrei na faculdade, acaba não me sobrando muito tempo. Então, trabalhar sob encomenda é uma coisa que funciona muito bem para mim, ainda mais na pandemia, porque eu não sei como tá aí no Sul. Inclusive, a última vez que eu vi a situação no Sul, tinham, inclusive, várias cidades bandeira preta, se eu não me engano. Aqui no Rio, se eu não me engano, a gente está em bandeira laranja, mas indo para vermelha. Mas, enfim, acabou que essa questão da pandemia, como eu disse antes, atravancou muito o modelo de negócio que eu tinha pensado, que era bem vender na faculdade e coisas do tipo. Então, acabou que, sob encomenda, ainda mais no momento que a gente está, funciona muito bem para mim. Pequenas festas, inclusive essa semana eu vou entregar 100 mini brownies em 2 festas diferentes. Então, são pequenas reuniões de família, de amigos, enfim. Acabou que isso foi um mercado, assim, que se abriu e que surgiu, assim, até na pandemia mesmo, e que, para mim, tá dando muito certo. Datas comemorativas também, Páscoa tá aí, e com certeza, assim, acho que é um dos maiores volumes de encomenda que eu já tive. Natal também, todos esses períodos, sabe? Fazer embalagem personalizada, cada data especial, pacotes especiais de valor, tudo voltado para essas datas, sabe? Sob encomenda. Então, eu acho que a pandemia obrigou, assim, acho que a maioria das pessoas que tem um negócio, ainda mais quem trabalha com serviço, a se reinventar de alguma forma e fazer aquilo funcionar de alguma forma. E não foi diferente comigo, sabe? E acabou que deu muito certo. Inclusive, eu acho que foi até melhor do que eu tinha pensado em fazer antes, sabe? Por questão de tempo, de organização, de
da funcionalidade da coisa mesmo, sabe? Então é o que eu tenho feito ultimamente. E, Lara, ainda uma pergunta. Desculpa, Brenda, te cortei, mas só para a gente fechar aqui uma ideia do negócio ainda. Hoje tu faz a divulgação do teu negócio como? Então, o meu bairro, eu não sei novamente, né, aquilo que a gente falou de regionalismo. O Rio de Janeiro inteiro tem grupos de Facebook para bairro, é impressionante, enfim. E eu recebo muita encomenda por lá, especialmente festa. E eu acho, assim, que a maior divulgação é o boca a boca, sabe? Não tem jeito. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, e acaba que recebo o WhatsApp de uma amiga de fulana que experimentou o brownie. E ainda mais essa questão de prestação de serviço, sabe? A gente tem uma tendência muito maior a contratar, a comprar uma coisa que você já provou, que uma pessoa de confiança te indicou. Uma dessas reuniões que eu vou entregar o brownie, por exemplo, essa semana, é uma pessoa que ganhou uma caixa de brownie de Natal, gostou, e aí o filho dela vai fazer um aniversário com um tema de Páscoa e ela queria mini brownies. Então, eu acho que no fim, isso acaba sendo a melhor e maior divulgação possível. Então, eu acho que nesse aspecto eu recebi muito apoio da minha família e dos meus amigos. Inclusive, assim, para quem estiver começando um negócio com prestação de serviços, especialmente comida, então, dá para pessoas que você conhece, pequenas amostras, oferecer, tipo, não tenham medo, sabe, de vender para os seus amigos, seus parentes, é um produto, sabe, eles têm que comprar, assim como eles comprariam de qualquer pessoa, só que eles vão comprar de você, sabe, eu vejo muita gente com vergonha ou então medo de fazer isso, mas acaba que isso dá muito certo, porque às vezes ele compra aquela, sei lá, 4 brownies de você e aí dá para um colega no trabalho, e esse colega do trabalho gosta, e aí tem uma tendência a pedir com você, sabe? Então, na minha opinião, essa é a melhor divulgação possível. Muito interessante também. Pode continuar, Lara. Não, desculpa, eu só ia complementar que isso é uma coisa que vem com o tempo, sabe? Já que tu tinha perguntado, a gente estava em Bandeira Preta, a gente tá em Bandeira Preta, aqui na cidade sede do Campus Lajeado, a gente tem pessoas de vários lugares que estudam aqui com a gente. Bom, muito interessante, assim, eu acho que isso dá um ar de... Enfim, eu tenho uma idade parecida, a gente estudou em instituições parecidas, assim, de um modo geral, então isso dá uma sensação de... A gente consegue se virar, assim, e crescer, assim, dá uma sensação de um pouco de esperança. Eu fiquei curiosa, então, talvez enfim, talvez para finalizar ou para a gente continuar conversando, um pouco sobre o teu estágio dentro da faculdade, como isso funcionou para ti. Então, eu levei um tempo para escolher qual curso eu queria fazer antes de entrar na faculdade. Pensei em 1 milhão de coisas, desde medicina até relações internacionais, até engenharia civil. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente na minha cabeça é a importância do estágio, sabe? Remunerado, não remunerado, não importa onde seja, sabe? Às vezes não é o estágio perfeito que você sempre sonhou, mas só de você ter uma experiência prática com aquilo, tipo, não tem preço, sabe? E eu queria muito isso no primeiro período, justamente para eu ter 100% de certeza, sabe? Mais alguma coisa para confirmar que era medicina veterinária mesmo, ou o que quer que eu tivesse escolhido. Então, se eu posso dar um conselho, assim, para quem está entrando na faculdade agora, seria esse, assim, buscar um estágio assim que possível, aonde conseguir, sabe? Tipo, qualquer lugar que você conseguir, vai. É bom para o currículo, é bom para você crescer como pessoa, é bom para você ter uma experiência profissional, vivenciar um ambiente profissional, que é uma coisa assim, que eu, pelo menos, e acredito que muita gente também, nunca tinha vivido antes de entrar na faculdade, assim, eu só estudei durante o ensino médio. Eu comecei no meu estágio fazendo estágio numa clínica aqui no meu bairro, uma clínica pequena,
de pequenos animais, uma clínica veterinária, e foi muito bom porque eu tive contato com procedimentos diários com qualquer veterinário que vá seguir a parte de clínica e coisa do tipo, vai fazer, sabe? Então foi muito importante, assim, porque eu conheci praticamente o básico da profissão. E hoje em dia, eu fiquei lá durante um período e meio. Eu entrei na metade do primeiro período, fiquei até o final do segundo. E hoje em dia eu faço estágio no CRAS, que é Clínica de Recuperação de Animais Silvestres, que apesar dele ficar no campus da minha faculdade, ele não é da minha faculdade. Ele é uma coisa à parte, uma seleção de estágio à parte. E eu lido praticamente, assim, grande maioria com rapinantes, que são aves que se alimentam de carne. Enfim, coruja, gavião, falcão, carcará, todos eles. E também lido com todo e praticamente qualquer animal silvestre, desde gambá. No momento a gente tem uma jaguatirica lá, tem serpentes, tem gambá, tem tucano, tem de tudo, assim. Literalmente, tudo já passou por lá. Tem capivara, enfim. E é muito interessante, assim, porque é uma área completamente diferente. Eu mesma, assim, eu quero trabalhar com cavalos, mas na parte de equinos. E apesar, assim, de não ser o estágio que eu queria, o que eu falei antes, né? Tipo, não é, assim, a área que eu quero seguir, não era o que eu tava sonhando, mas eu acho que é sempre válido, assim, você viver essa experiência do estágio, sabe? Ainda mais, assim, numa área que você nunca tinha pensado, porque às vezes você nunca ia se candidatar por aquele estágio, mas vivendo aquilo, vivendo o dia a dia, vivendo aquela parte da profissão, você acaba gostando daquela área e se apaixonando, sabe? E se você não tivesse feito aquele estágio, você nunca nem teria pensado nisso. Então, eu acho muito importante. Hoje em dia, assim, apesar de eu ainda não querer trabalhar com animais silvestres, eu gosto muito do meu estágio. Me fez perder o medo, inclusive, de alguns animais. E é uma experiência que está sendo extremamente enriquecedora. Nós temos ali uma pergunta no chat para ti, Lara. Ela foi feita pelo colega Emerson, que é biólogo também. Lara, essa facilidade em se adaptar nesta condição de pandemia foi resultado do amadurecimento que você adquiriu no IFE? Esse amadurecimento te faz ver as situações de forma mais ampla? Então, eu acho que principalmente saindo do ensino fundamental, e eu estudava num colégio particular, pequeno, da minha cidade, e indo para o IFE, eu não sei no IFE Sul, mas na minha cidade, no IFE Cabo Frio, o IFE, ele é muito grande, ele abrange estudantes de 4 cidades diferentes. Então, eu saí de uma turma de 9º ano de 25 alunos e caí com outros 45 numa sala de primeiro ano. Eram 45 no primeiro ano. Enfim. Então, eu acho que durante esses 3 anos de IFE foi por amadurecimento em todos os aspectos da minha vida, sabe? Enfim. E eu acho que, estudando numa instituição federal, a gente tá acostumado a lidar com as adversidades, sabe? Eu lembro que eu fui com o IFE para Portugal, eu participei do Campeonato Mundial de Debates, e eu lembro que foi uma baita de uma oportunidade, a gente surtou e eu vi o clube de debates, a gente ficou, assim, uma semana dando pulinhos e gritinhos, e aí a gente teve que lidar com a adversidade que talvez a gente não fosse, porque não tinha financiamento, sabe? E eu lembro que, enfim, acabou que a gente foi por conta própria, e uma parte de ajuda do IFE, e eu lembro que, na época também, um colega meu lutava judô e tinha conseguido, pelo IFE, se eu não me engano, acho que era campeonato estadual, e talvez ele também não conseguisse ir por essa questão de financiamento. Então,
eu acho que a gente está tão acostumado a ter que lidar com as adversidades de, às vezes, não ter como fazer alguma coisa, seja por entrave financeiro, por burocracia, ou então a gente, para fazer as coisas, tem que lutar tanto, sabe? Eu tô acostumada com greve, com medo, assim, de, às vezes, não ter aula amanhã, ou então, eu lembro que teve uma época que os funcionários da limpeza, os terceirizados, ficaram de greve e a gente teve que fazer protesto para pagarem para eles, sabe? Porque, enfim, a gente está acostumado a lidar com tantas adversidades dentro do IFE, sabe? Que eu acho que isso faz a gente crescer, faz a gente sair um pouco, ainda mais eu, que vim de um colégio muito pequeno, de uma bolha, assim, muito pequena da minha cidade, muito poucos alunos que eu conhecia desde que eu tinha 10 anos. E aí a gente tem que encarar a vida real, sabe? Que nem sempre as coisas saem como a gente planeja, às vezes não é. Às vezes você quer fazer aquilo, o seu professor quer fazer aquilo, o diretor da escola quer fazer aquilo e não dá, não pode, sabe? Então, eu acho que isso me fez amadurecer muito, assim, ter esse contato com o mundo real mesmo, sabe? Conhecemos aí um pouco dessas histórias também, Lara, né? Dessas adversidades aí, mas como tu disseste, né? Ela pode ser vista pelo lado bastante positivo. Pessoal, não sei se vocês gostariam de fazer alguma outra pergunta para a Lara. A Grace e a Leia já chegaram também, já estão conosco aqui na sala, então que são as outras duas meninas que vão falar um pouquinho depois delas, né? Mas eu não sei se alguém gostaria ainda de fazer uma pergunta para a Lara. Vai lá, Lorenzo. Lara, eu gostaria de saber se tu tem um Instagram, se tu criou um Instagram específico para teu projeto dos brownies. Ah, sim, eu posso colocar aqui no chat o Instagram. E aí, Seria quem ótimo, quiser né? seguir. Pronto, botei lá. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, então, para dar continuidade, alguém queria falar alguma coisa? Oi, Ana, posso fazer uma pergunta? Claro, Ismael. Assim, a gente sabe que nesse contexto, né, do mundo feminino, as atividades mais relacionadas assim ao cuidado, à alimentação, né, tu falaste que teu curso técnico era desculpa, vou errar que nem a Brenda, é hotelaria? Hospedagem. Não? Hospedagem, obrigado. É que aqui tem os cursos de hotelaria, então por isso eu me confundi. Mas mesmo assim, tu sentiu em algum momento assim algo relacionado a um preconceito devido a isso, ou não, por ser dessa área mais voltada à alimentação? Eu vi que também tu falaste dos teus concorrentes, entre aspas, aí do Rio, né? E tu citaste alguns meninos ou rapazes, enfim, e eu queria saber se existe essa concorrência e se essa diferença aí na questão do gênero influencia alguma coisa nesse sentido. Então, apesar do brownie mais famoso no Rio ser de um homem, o que é muito contraditório, né? Se a gente pensar que o ramo da confeitaria é majoritariamente dominado por mulheres, o brownie mais famoso com loja no Rio de Janeiro é de um homem. Enfim, mas não, apesar disso, novamente, assim, a confeitaria e doces é absolutamente dominado por mulheres. E rola, assim, um preconceito, eu vejo mais, assim, medo até dos homens, sabe? De embarcarem, de vencer, assim, essa masculinidade tóxica mesmo, sabe? E meu namorado mesmo, ele apesar de já ter vencido muitas coisas dentro dele, às vezes eu sinto, assim, que ele dá... Como é que eu vou te explicar? Não é
tão fácil para ele com ele mesmo, sabe? Pegar um saco de confeiteiro e rechear brownie para me ajudar, sabe? Por mais que o negócio não seja dele, eu sinto que não é tão fácil, assim. Tem uma questão do machismo muito forte, mas eu sinto até que não é nem comigo, assim, eu sinto muito na parte dele. É muito interessante, assim, observar isso. Ele não vai dizer que não vai no futebol para rechear brownie, no caso. Sim, sim. É uma coisa muito engraçada, assim, para se observar, sabe? Como que, às vezes, os próprios homens, assim, reprimem isso dentro deles. Às vezes, uma habilidade natural que eles têm para confeitaria, para culinária, e aquilo fica reprimido. Não, meu Deus, doce. E isso que você falou, jogo futebol pelado com os meus amigos e vou chegar em casa e ficar fazendo um docinho, sabe? Eu sinto muito isso. São os desafios, né? São os desafios da nossa cultura, né? Imagina se isso tu percebe isso no Rio de Janeiro. Nós vamos dizer aqui o quê do Sul, então, né? É mais difícil ali, tá mais enraizado ainda algumas questões, né? Mas que bom, né, que são momentos como esse aqui. Hoje a gente tem um grande público, né, masculino também participando dos nossos debates, o que é muito bom. Eu sempre digo que aqui não é um lugar só de discutir questões femininas, né? Isso aqui é uma questão de sociedade. E eu acho que nós, enquanto professores, enquanto estudantes do IFE, a gente também se sente desafiado a pensar a sociedade de uma maneira diferente, né? A trabalhar por uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna, né? Além de ecologicamente correta, que nós não podemos esquecer esse detalhe aí, hoje, que é dia 22 de março, né? Dia da água, dia da gente lembrar desse bem tão precioso que nós temos. Então, a gente precisa também falar dessas coisas. Mas agora, né, então, a gente... Lara, tu permanece conosco aqui, ainda um pouco na sala, né? Nós vamos passar aí a palavra para a Anitta, que vai conduzir um pouco essas primeiras questões ali com a Grace e com a Leia. Né? Meninas, com vocês, sejam bem-vindas. Oi, boa noite. Eu sou a Anitta. A gente trouxe duas meninas, a Grace e a Leia, principalmente porque saiu uma reportagem no ano passado delas, do protagonismo feminino, no jornal Folha do Mate, é isso, de Buenos Aires. E aí trouxe pautas das mulheres no comando da agricultura familiar, achei um termo melhor para falar. A Grace, a minha prima, eu conheço mais a história, mas eu vou pedir, claro, para ela explicar, contar direitinho. A família, eu acho que principalmente o rumo é produção de leite, e a Leia, pelo que eu li na matéria, é produção suína, é isso? Então, para iniciar a nossa conversa, eu queria que vocês se apresentassem. Quem sou eu? Nome, se quiser falar a idade, o que faz, onde mora, de onde são. Por favor. Boa noite, eu sou Grace Isabel Kerber, eu tenho 22 anos e eu ajudo os meus pais na produção de leite em Sampaio, interior de Mato Leitão. Oi, boa noite, eu sou a Leia Gabriele Niland, eu tenho 23 anos e eu ajudo no ramo da suinocultura os meus pais no interior de Mato Leitão, em Sampaio. Agora, para a nossa próxima pauta assim, da conversa é como eu cheguei até aqui, onde eu estou e como eu cheguei até aqui, como eu estou trabalhando nessa área, por quê, como tomamos esse rumo, por favor. Eu também vou deixar o link da matéria aqui no chat, eu deveria ter colocado antes, mas eu vou botar agora, tá? Se alguém estiver interessado em ler. Bom, os meus pais, eles começaram em 1985 com a produção de leite, então eu nasci e cresci no meio disso. Então, no ensino médio, eu tinha um sonho de fazer contábeis,
Mas, quando eu estava no finalzinho do 3º ano, nós tivemos problema de tuberculose nas vacas. Então, nós tivemos que eliminar tudo, porque nós não tinha mais renda. Então, eu desisti da faculdade por um tempo. Eu até iria voltar, mas então eu fui deixando quieto. E daí eu comecei a trabalhar no supermercado STL de Santa Clara do Sul. Lá eu fiquei durante 2 anos e 1 mês. E depois eu trabalhei então na lotérica em Mato Leitão durante 1 ano, mas a gente ficou 1 ano e meio sem animais. A gente tinha perdido 193 cabeças, o que é, assim, muita coisa. Então, a gente deixou, assim, 1 ano e meio, sem nada. A gente fez a limpeza, tudo. Foi o vazio sanitário, como eles dizem, então. Depois, então, como eu não me adaptei trabalhando no comércio, eu voltei para casa, então. Daí, a gente recomeçou, depois de 1 ano e meio, ficar sem nada. Foi muito difícil, assim, para nós, mas deu certo até. Hoje, então, nós estamos atualmente com 150 animais, no meio, 76 vacas leiteiras. Então, eu trabalho em casa com os meus pais na suinocultura. Desde que eu tenho 7 anos, eles começaram, então, com esse trabalho. O meu pai, ele sempre trabalhou fora, e a mãe e eu, então, a gente sempre estava em casa. Então, eu sempre estava no meio deles, eu sempre estava ajudando ou atrapalhando, não sei, mas estava sempre junto. E aí, quando eu me formei no ensino médio, então, eu queria fazer faculdade de medicina veterinária para poder ajudar mais em casa, né? Mas aí eu percebi que eu não precisava fazer faculdade para poder ajudar. Então, eu dei a ideia da gente fazer uma ampliação. No momento, então, a gente tinha 1.600 cabeças de suínos, né? Então, aumentamos para mais 600. Aí é o que a gente ainda tem hoje, que são 2.300 cabeças por lote. Eu queria saber também a história de vocês. Agora, uma pergunta meio diferente. Como é que vocês chegaram nisso sendo mulheres? Vocês perceberam alguma diferença? Alguma coisa assim? Bom, como eu cresci no meio de tudo isso e também trabalhei no comércio, foram 2 lugares bem diferentes um do outro, eu vi que aqui em casa combinava mais comigo, com a minha personalidade. Cada um tem o seu jeito, então cada um tem que saber o que faz. E eu tomei a minha decisão. Tem gente que olhou torto, tem gente que fez perguntas, questionou, mas como, né? Porque, tipo, uma menina decidir isso é algo meio que incomum, e hoje em dia, jovens ficar na agricultura já é mais difícil também. Então, antes de decidir algo, eu tinha que pôr na minha cabeça aqui, para ter produção de leite, então, eu preciso trabalhar de segunda a sexta, eu não tenho nem folga, nem feriado, nem férias, e muito menos final de semana, mas é uma escolha, e eu decidi por isso. Agora eu tenho que ter a responsabilidade de fazer, então. E como de tudo que meus pais passaram, que nem eles começaram do zero, tiveram durante todos esses anos os animais, perderam aquela vez tudo. Então depois recomeçaram, eu dei força para eles, eu disse que eu ia ajudar. Quando eu trabalhava fora de horário de trabalho, eu ajudava em casa ainda. Então eu fui tendo conhecimento de tudo isso, e então depois decidi ajudar em casa e deixar o serviço de fora. Como eu não me adaptei, eu não quis mais continuar com aquilo. Que não adianta a gente estar num lugar fazendo algo que a gente não gosta e que a gente não consegue se adaptar àquilo. E em casa era tudo já costume, como eu já era acostumada, como eu vivi sempre no meio disso, foi muito, como eu vou dizer, combinou comigo. Então, quando eu tomei o conhecimento de como é no comércio, eu vi como é que era aqui. Então, eu dei mais valor aqui em casa e voltei para casa, então, para ajudar os meus pais. Grace e Leia, o que os pais de vocês, assim, o que eles acham
dessa atitude de vocês, dessa postura de vocês, porque é como tu disseste, Grace, foi uma escolha, assim, meio que um caminho natural, né, natural porque veio de berço isso, né, então, claro que fica mais fácil de se adaptar, e toda essa lida não se torna difícil para vocês que já cresceram no meio, né, eu também, um pouco, eu entendo vocês, porque meus pais também, minha mãe, proprietária rural, enfim, e eu passava minha infância, minha adolescência sempre na fazenda, né, com a lida da fazenda, tenho um irmão veterinário, enfim, só um que seguiu essa condição, os outros não, e até também gostaria de saber se vocês têm irmãos, ou como é que é o dia a dia de vocês, e acho, assim, fantástico, né, e claro que para menina eu acredito ser mais difícil do que para menino, e é uma vida bastante árdua, né, porque é como tu disseste, de sol a sol, né, e não tem feriado, não tem final de semana, e eu gostaria de saber, assim, da perspectiva, vocês são jovens, né, na faixa dos 20 anos, e claro que a Leia comentou ali, que não sentiu necessidade, mas claro que com um aperfeiçoamento, isso tende a melhorar e crescer e otimizar vários processos, né, nas propriedades. O que vocês pensam, assim, ou se estão planejando algo nesse sentido? Bom, eu tenho a ideia de adquirir depois tecnologia para facilitar a mão de obra, porque, como a gente vê hoje em dia, já mudou muita coisa contra como era antigamente. Então, assim, a gente sempre tenta facilitar as coisas, do jeito que dá, claro. Mas assim, o que eu vou dizer? Eu espero que eles estejam comigo, sempre os meus pais, eu vou ajudar eles enquanto que eu posso. Mas depois, então, eu quero seguir o rumo dele. O meu rumo, no caso, continuar, quem sabe, aumentar, gente, não sei como é que vai ser. Então, eu desde pequena sempre tive a minha mãe como mulher à frente da propriedade, né? Como eu tinha comentado, meu pai sempre trabalhou fora, então eu sempre me espelhei nela, no que ela fazia, eu estava junto. Então, as minhas perspectivas para o futuro são, óbvio, sempre investir em tecnologia, porque quando eles começaram, a gente tratava os porquinhos na base do carrinho de mão e de balde, né? Hoje, tu vai ali, aperta o botãozinho e já cai a ração, né? Não precisa mais se judiar tanto como se diz, né? Que nem já mudou muita coisa, que nem eu não falei, mas como era antigamente tirar o leite, né? Era tudo à mão, ou uma máquina simples, um balde. Agora não, são máquinas onde vai direto para um resfriador, o caminhão vem pegar. Antigamente era ainda com aqueles balde grande, ou os tachos também, que eram botados dentro de resfriadores com água. Hoje não é mais assim, então facilitou muito já. Porque também, se fosse do jeito que era antes, era muito pesado. E daí não ia ficar mais ninguém mesmo, se pensar bem. Mas a gente pode observar ali que, né, que vocês duas têm mulheres presentes, né, na vida de vocês também na propriedade. E isso a gente comenta, a Lara também falou antes, né, da importância até da mãe dela, né, numa sugestão ali do nome do negócio, né. A gente observa que vocês, então, têm exemplos femininos bastante importantes aí de vocês, né? Mas vocês poderiam nos dizer, assim, então, que hoje o trabalho, tanto na propriedade de vocês, Grace, quanto na tua, Leia, ele seria um trabalho mais automatizado? E como é que é a aquisição desses mecanismos automatizados? Existe algum tipo de incentivo, de cooperativa? Como é que é a questão da produção e da venda da produção, né? Existe alguma coisa casada no sentido de procurar a tecnologia para ser implantada? Isso é uma exigência ou isso acabou se tornando um caminho
porque vocês estão à frente da propriedade e é aquela coisa assim do sangue novo, né, na propriedade. Podem explicar isso para nós um pouquinho? Bom, hoje em dia a higienização é muito mais rígida com a gente. A gente tem que cuidar muito com bactérias também no leite, coisa que nem água. A água ainda é um fungo, a gente tem que cuidar para não ter contato no teto da vaca, no caso. Então, hoje é pouca gente ainda que tem como era antigamente. Eles não autorizam mais tanto assim, mas para nós é um investimento que vem do nosso bolso. A gente não tem cooperativa em nada, então são investimentos altos, mas que se a gente quer, né, tem que fazer. Não tem opção. Então, aqui na nossa propriedade, a gente é produtor integrado com uma empresa chamada BRF. Então, eles mandam o leitão para nós, a gente só trata, a gente só dá instalação e água. Eles mandam a ração, eles mandam o medicamento, eles mandam tudo. Eles vêm buscar, eles também. A gente faz um lote em média, 42 dias. E nesses 42 dias, eles têm que chegar em torno de uns 35 a 40 quilos. Aí, aqui em casa, se chama de creche, né? Que eles vêm com 21 dias para nós, bem pequenininho, média 5 quilos, mais ou menos. E aí, quando eles saem daqui, eles vão para a terminação, onde eles ficam mais uns 130 dias, onde eles chegam a uns 150 quilos. Aí eles vão para o frigorífico. E sobre essa tecnologia que a gente tem aqui, isso tudo são investimentos que saem do nosso bolso. Então, a gente paga essas coisas. Bom, eu não sei se vocês viram ali. Ô, Anitta, tu faz as perguntas do chat ali para nós, por favor? Temos perguntas para as meninas? A primeira pergunta ela é do João Vitor Alves, gostaria de perguntar se para ampliação do negócio familiar, vocês sentem a necessidade de alguma formação acadêmica futura ou não? Olha, depende. Depende qual o investimento que você quer tomar, né? Mas, assim, se você é bom de cabeça, até que eu acho que não precisa. Mas você tem que ver também os teus conhecimentos e tudo. Estudar um pouco. Não é assim do nada, né? Que tu vai pegar e tomar uma decisão, porque qualquer investimento é muito dinheiro também. Não é pouca coisa. Eu torno as minhas as palavras da Grace. É exatamente isso, Eu acho que não tem necessidade de um estudo, assim, para uma ampliação, mas não sei também. Até porque existe a internet já hoje em dia, tu consegue dar uma pesquisada bem fácil nisso. É importante, né? Eu sempre acredito que quanto mais conhecimento, melhor, ainda mais como a Grace falou, investimento, né? Porque qualquer maquinário é realmente muito, muito dinheiro. E é uma coisa, assim, essencial, que vai muito dinheiro. E eu acho que, assim, para finalizar, eu queria pedir, assim, o que vocês perceberam, a Grace já falou a tuberculose, mas como obstáculo. E se vocês tiveram uma virtude, alguma coisa feminina, assim, que fez vocês continuar. E para finalizar, vocês têm uma frase de motivação para outras pessoas que desejam continuar nessa área? Eu acredito que tem ainda meninas no ramo familiar que queiram tomar mais a liderança na agricultura. Pois é, assim como o maior obstáculo eu vejo hoje que o agricultor ele está assim sofrendo muito com a falta de incentivo que está dando, ó, muita desvalorização ultimamente, se a gente pegar e cuidar. Assim, que nem para tu começar um negócio, quando tu começa do zero, tu tem que ter muito investimento e tu não tem de onde ter ajuda. Se tu pega e faz um empréstimo ou algo, são muitos os juros. Às vezes a pessoa vai acabar vivendo 20, 30 anos para pagar aquilo.
Então, é complicado. Se fosse um pouquinho mais fácil essa parte, assim. E que isso tudo acaba espantando os jovens, tanto mulher como homem. Isso tanto faz. Então, que nem esse ano, eu vi muitos produtores pequenos parando com o negócio porque eles não conseguiram mais. Ou era problema de saúde, ou era por causa de falta de dinheiro. Então, isso cada vez está pior, se a gente olhar. Os grandes ainda ficam, mas os pequenos não. E do que aqueles pequenos vão viver? Isso a gente também podia pensar um pouco, né? Então, para a gente aqui, como obstáculo, por a gente ser mulher, às vezes o serviço aqui ele é muito pesado em questão de força mesmo. É um dos obstáculos que a gente vê na nossa lida assim, diária. E outro obstáculo também é a falta do incentivo mesmo, principalmente para a mulher querer ficar nesse ramo, né? Eu não precisei começar do zero, porque meus pais já tinham, eu era só tocar, então eu decidi fazer uma ampliação e assim foi indo, eu fui conseguindo. Mas se fosse ter que começar do zero, realmente, o investimento ele é muito alto e os juros são muito mais altos. E ainda mais que o serviço doméstico ele ainda é idealizado para a mulher. Então, a mulher está lá trabalhando no sol, fazendo um serviço, ela chega em casa, tem que fazer comida, aí quando tem criança, tem que cuidar das crianças. É todo um serviço, assim, muito complicado. E eu digo não, porque eu não vivo isso, mas eu penso, é muito mais difícil ser mulher e estar nisso. Por isso eu pedi alguma coisa de uma frase de motivação. Opa, mais uma pergunta. Se me permitem, gostaria de perguntar também como vocês arrumaram forças para voltar pela perda de parte de grandes animais. Eu acho que essa pergunta é para a Grace, pela tuberculose. Como é que vocês arrumaram forças para voltar? Então, assim, no início foi um choque, porque começou com poucos animais, mas depois foi mais da metade que estava afetado. Então, mandaram a gente fazer o vazio sanitário. O que é? É eliminar tudo. Eles carimbam, eles mandam para fora, no frigorífico eles abrem o animal, picam ele e mandaram para Faros. O meu pai foi assistir, eu não, eu estava trabalhando fora já quando isso aconteceu. Então, depois disso, nós ficamos sem nada. Nós não tinha galinha, porco, cachorro, nada. Nós não podia ter nenhum animalzinho. Era nós, a terra e deu. Então, depois, as pessoas começaram a falar, pro meu pai, né, o Heitor, é o nome dele. Heitor, tu não vai começar de novo e coisa? E o pai sempre dizia que não sabia ainda. Mas, aí eu falei para ele, pai, tem as instalações, tem tudo aqui parado. Ou a gente vende, ou a gente, então, depois recomeça. E ficou aquilo, a gente ficou conversando vários dias. Foram, assim, meses. Porque, querendo ou não, 1 ano e meio sem nada. Então, a gente pensou bastante, então meu pai quis recomeçar. Eu disse que, então, eu ia ajudar durante as horas vagas, fora do serviço. Então, a gente recomeçou. Depois, a gente ganhou um seguro, que era um bom valor, mas não era aquilo que a gente tinha antes, né? A gente não ganhou o que os nossos animais valiam. Então, hoje a gente está feliz por ter recomeçado de novo. Porque, querendo ou não, eu também esqueci de falar, a gente tinha tudo parado, as máquinas, trator, tudo, estava ali, e como fica parado, isso acaba parando de funcionar, então a gente fez as trocas também. Mas era melhor assim do que pegar e vender, a gente não ia ganhar o valor que vale, né? Como já tinha tudo pronto, então a gente resolveu recomeçar mesmo. Se não tivesse tudo, a gente não tinha recomeçado, eu acho. Pensando hoje, né? E aí tem uma pergunta também da Lara, que eu esqueci de ler aqui. Eu adoraria ouvir mais sobre o funcionamento da produção, o dia a dia, a parte da tecnologia. Bom, explicar tudo, assim, a gente começa de manhã cedo.
umas 6 horas, mais ou menos. Vocês começam, Grace? Fala aí por partes. Que horas vocês começam? Quanto tempo dura a ordenha? Como é que é feita a higienização das baias? Nós estamos aí para saber. Então eu vou tomar bastante tempo de vocês. Não, brincando. Mas assim, de manhã a gente levanta umas 6, um pouquinho antes, tudo depende da nossa vontade. Esse é o bom, a gente não tem aquele horário fixo, não que nem no comércio, se é 7, é às 7, não 7 e 5, né? Então, a gente levanta de manhã cedo, a gente busca as vacas que estão sempre na pastagem, a gente toca para casa, para a sala de ordenha, então, elas ficam do lado de fora, aguardando. Então, a gente sempre toca, a gente tem em 2 lados vacas, então. Aí a gente toca 6 vacas de cada lado. Nós temos já a máquina canalizada, então ela é bem automática já, assim. Então, aí a gente tem um produto que a gente, é tipo uma espuma, e a gente passa nos tetos e depois seca com um papel. Antes não era assim, era com água mesmo que a gente lavava. Agora a gente começou com isso por causa que a água, como o teto fica molhado, ainda vai água no leite, e isso causa bactéria no leite. Então, nós tivemos bastante problema com isso também. Então, quando a gente começou a lavar assim, de pegar e molhar o teto, então, com essa espuma, esse produto, que é especial para isso, então a gente seca com papel, põe a máquina ela já é automática, ela, quando a vaca fica seca, quando não tem mais leite, então ela puxa a máquina fora. Então esse leite vai direto para o resfriador, onde fica então aguardando até que o leiteiro venha pegar, né? Que nem ele vem aqui em casa a cada 2 dias. Então o leite não pode estar acima de 4 graus, senão ele não carrega também, né? Mas assim é bem automático. E então depois da ordenha elas vão para o galpão, onde elas ganham sal mineral, aeração e coisa, e depois elas podem ir para pastagem. Assim, não tem muito segredo. Não é um serviço pesado, que nem para a Leia eles antes era pesado, agora já não é mais, com a tecnologia. Para nós também já não é mais tão pesado, que nem para tratar. A gente tem um vagão, onde a gente passa na frente do coxo e ele vai derramando, então, com o trator mesmo. Assim é tudo bem mais fácil, como era antes. E os teus horários, Leia? Como é que é a tua rotina? Então, que nem a Grace falou, né? A gente não precisa ter horário marcado. A hora que dá, a gente vai. Então, quando baixa a ração dos comedor, já liga automaticamente e já vai caindo ração. Sem ração, eles não ficam. Então, a gente tem 4 instalações. Cada uma tem 42 metros de comprimento, né? E daí, os leitões, eles ficam separados em baia. Uns 25 a 27 por baia, né? E daí a gente tem que passar e olhar se todos estão bem, se um não tá triste, daí ele precisa fazer uma injeção nele, essas coisas, né? E aí que nem a temperatura, as cortinas, elas baixam e descem e sobem conforme os graus que tá dentro, é tudo automatizado. A gente não precisa mais ir lá e ficar na catraca girando e girando até subir ou se dá um temporal, levantar correndo, correr, fechar, fecha tudo sozinho. De noite a gente também tira leite, eu esqueci de falar, eu vou de tarde, às vezes eu vou às 4, às vezes eu vou às 5 ou às 6, tudo depende, assim, mas a gente tenta mais ou menos ter um horário, por causa que as vacas também, que nem, se hoje eu vou às 4 e amanhã eu vou às 6, elas estão lá esperando, e às vezes estão largando leite, então é um leite que vai ser desperdiçado também, querendo ou não. Mas assim, e também tem que ter sempre o cuidado, enquanto que a gente tira leite, na máquina mostra quanto leite cada vaca está dando, então a gente sempre cuida, quando uma vaca já dá 2 litros a menos, a gente já se preocupa, porque ou ela está doente, ou então ela está no cio, isso também tudo tem que ser cuidado. Uhum. Mari, tu levantaste a mão, né? Quer fazer uma pergunta? Sim, quero fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se vocês já passaram por alguma situação em que vocês sofreram alguma discriminação ou algum preconceito por serem mulheres tocando negócios, né, em que seriam ditos masculinos, e como vocês ultrapassaram essa situação, né? Como vocês passaram por ela.
se passaram. Eu nunca sofri nada assim. Às vezes me perguntam, né? Tu vai continuar? E eu digo sim. Assim, cada um tem a sua escolha. Eu acho isso, pelo menos, né? Os outros não têm o que opinar na tua escolha. Tu tem que saber o que tu faz, qual a tua capacidade. Se tu acha que tu consegue, então vai firme. Não, a gente não pode ficar dando bola para as opiniões dos outros, né? Eu nunca passei por nenhuma situação dessas e eu também acho que a gente é livre para escolher o que quer fazer e como é que quer fazer. Só isso mesmo. Eu nunca passei por nenhuma situação dessas. Coisa boa, né, gurias? Que assim continue, que vocês tenham sempre, né, o caminho aberto aí para tocar e, pelo jeito, né, fazer aquilo que vocês gostam, aquela profissão que vocês se identificam. Eu estava pensando, né, se existe, às vezes, a gente escuta, né, de cursos de extensão, que eles chamam, né, cursos da Emater, cursos da própria BRF, talvez de manejo ou de algum cuidado. Isso existe? Algum curso, assim, não diria que seja uma educação formal, né, longe da propriedade, mas existe alguma coisa que vocês podem fazer na propriedade, assim, por orientação do próprio município, alguma coisa nesse sentido acontece? Ou não? Cursos de formação curta? Aqui na nossa propriedade a gente tem um extensionista que ele sempre acompanha todo o lote, né? Ele vem várias vezes e vê se está tudo certo. E assim, às vezes, uma ou duas, três vezes por ano, todos os produtores se juntam na casa de um e daí eles debatem como é que tá isso, como é que tá aquilo, o que podemos melhorar. Só isso, assim, de curso eles não oferecem nada nesse sentido. Mas daí acontece essa troca, né, de conhecimento, de manejo, de experimentos que dão certo. E então, na verdade, vocês têm, assim, se esse extensionista vai até a propriedade, tu tem alguém para trocar uma ideia sobre aquilo que está acontecendo, uma observação tua, né? Então, acho que nesse sentido facilita bastante. Tu cuida da produção, mas tu tem uma orientação, né? Nesse sentido, eu acho que isso também esclarece bastante o fato de tanto não sentir necessidade de buscar além uma formação, né? Porque tu tem esse apoio que vem ali, então, voltado da empresa da qual para quem vocês produzem, né? E no caso de você, Grace? Para nós, não. Assim, que nem ele vem muitas vezes, o técnico, ele vem aqui, conversa com a gente, pede se a gente tem algum problema, e ele tenta ajudar. Mas, assim, curso e coisa, não. Isso nunca foi oferecido, assim, desde quando eu estou ajudando, assim, não. Mas também existe uma pessoa com quem tu pode fazer uma troca de conhecimento. Sim, isso sim, sempre tem. Isso já é uma coisa que esclarece bastante para nós, né? Porque para quem olha afastado, né? Tu pensa, e se der algum problema ali, como fazer, né? E uma curiosidade agora técnica, assim, essas instalações de vocês, existe um cuidado de manutenção também, porque é base de sensores, né? Nós estamos aqui com vários dos estudantes que estão aqui nos assistindo, são do curso de automação industrial. E eu queria saber se, numa hora que a pandemia permitir, se seria possível a gente fazer uma visita técnica com o olhar das instalações, não do bem-estar animal, mas da questão da tecnologia envolvida, né? Desses tipos de. Para mim, eu não sei, vocês devem estar pensando aí, deve ser um sensor tipo tal, deve ser um sensor de temperatura, deve ser um sensor de movimento, mas eu não tenho ideia. Então, eu queria saber se existe uma possibilidade da gente olhar as instalações, se isso seria permitido, com esse intuito aí da automatização que vocês têm nas suas propriedades. Aqui, sim. Que nem eu explicando, vocês não vão entender tão bem como é que é. Tem que olhar.
Quando eu olho, eu mostro, assim, e daí dá para entender bem melhor, porque agora eu tô falando, eu aposto que a maioria ali deve estar boiando, né? Sem entender muito bem como é que é, na verdade. Eu fiquei pensando assim, como é que é esse resfriamento, né? É um sistema de serpentina, porque frio sempre é uma coisa cara, né? É um sistema de que tu tem ao redor desse tanque. Como é que é esse resfriamento? É por uma bomba? Né? Eu já fico imaginando como é que essas coisas poderiam ser. Então, eu acho que seria interessante para nós olhar, né? Para os alunos, enfim, olhar, fazer uma visita técnica. E ali eu fiquei pensando como é que é esse motor que sobe e desce as cortinas, como tu falaste, né? Ou então o tipo de como é que ele cuida, um sensor de nível deve cuidar a questão da ração, tu deve ter também algum tipo de timer, né? Porque senão cairia a ração todo o tempo, ou existe períodos onde é quase o café da manhã, almoço e janta, né? Como é que funciona isso? Isso já me interessaria bastante, né? E a ti também, né, Lara? Sim, eu fiquei muito interessada, assim, nessa parte do dia a dia, como é que as coisas funcionam. Enfim, eu faço veterinária e tudo que é relacionado aos animais eu acabo me interessando. Essa história também de saber se ele estava triste, né? E daí dar uma injeçãozinha. Como assim tá triste? Como perceber que o porquinho tá triste, né? Ele se movimenta menos, ele não fuça para frente. Como é que é essa percepção do porquinho triste? Às vezes ele tá deitadinho, do ladinho, murchinho, daí a gente já sabe que ele não tá bem, daí a gente faz uma injeçãozinha nele. E aqui também é super tranquilo, se quiserem vir conhecer. Eu não entendo desses motores, só sei que eles estão lá, tu aperta ali vai funcionar. E para tipo, quando a gente tem quando os porcos vão embora, a gente tem uma folga, aí a gente tem que limpar todas as instalações com lava-jato, detergente, desinfetante, porque pode ter uma doença aqui e aí os próximos que já vão vir podem pegar essa doença também. Por isso é muito importante a lavagem e a desinfectação das instalações. Muito bem. É, inteligência artificial, com certeza, Ismael. Ali na produção das meninas em Sampaio, né? A gente até não acredita que no interior de Mato Leitão, para quem olha Mato Leitão, município pequeno, né? Menos de 3 mil habitantes. Então, hoje já tem mais de, tá quase? Tem 3 mil já? Tem 4,5 por aí. Então, mas mesmo assim, né? A gente pensar nesse tipo de instalação é bem surpreendente, né? Então, é muito legal isso. Ana, eu lembrei quando tu perguntou ali como é que sabe que o porco tá triste, né? Se tá bem, como é que tá? Que tem um episódio, agora eu até fui procurar aqui, não achei, né? Mas quando a gente estava programando o Space If online, a gente pesquisou bastante sobre inteligência artificial, que era o tema do evento. E uma das séries que eu vi aí, que estava no Netflix, deve estar ainda, depois eu vou procurar o nome e vou postar aqui, esqueci, falava justamente sobre o reconhecimento facial que foi testado nos suínos, porque a partir dele, né, de toda aquela tecnologia de inteligência artificial, conseguia entender, então, o que o suíno estava precisando, o que estava faltando, tudo mais. Então, por isso que eu botei ali o IA, que é a inteligência artificial, só para a gente ter noção, né, que não é só uma coisa mecânica ou elétrica, vai muito além, onde a tecnologia voltada à agricultura, à suinocultura, enfim, todas essas... o agronegócio, né? Isso, agronegócio, obrigado, que as meninas estão envolvidas aí, alcança, né? Então, conhecer isso, entender isso, eu acho bastante importante, né? Até para a gente não ficar só assim, apertando o botão e saber o que tem por trás do botão também. Né? Nesse sentido, eu acho que o conhecimento acaba sendo interessante também. Mas parabéns, muito, muito boa a explicação aqui.
E para a gente até se aproximar, né, Ana? Às vezes a gente precisa e demais professores que estão aqui para a gente saber, às vezes, Sora, onde é que aplica isso? E, né, a gente fica falando às vezes de pesquisa básica, coisa assim, e não vê a aplicação. Então, muito legal. Vou procurar aqui o nome da série né, do Netflix, vou botar aqui. Tá bom. Eu assisti isso aí também, Ismael, mas não lembro agora também o nome da série, essa mesma que tava falando. Mas é bem inspirador e elas são de parabéns mesmo da questão do campo, né? Acredito que também visitam muitas feiras também. Eu sou assídua da Expo Inter lá, que o meu irmão sempre expõe, que ele é da parte das ovelhas, né? E aí é lá muita tecnologia, né? Lá o que tem de ponta, assim, estão sempre levando para lá, e entre outras feiras que vocês devem participar também, devem de visitar para ver essa troca aí de tecnologias, que isso é bom saber que vocês reconhecem, assim, que o serviço no campo está bem automatizado e está bem menos árduo, né, do que as gerações lá dos pais de vocês, avós de vocês, né, então foi bem inspirador mesmo ouvi-las, né, porque ver que vocês, assim, são, assim, orgulhosas do que vocês fazem, isso é fundamental, né, vocês gostam do que fazem, orgulho e querem continuar com isso, e isso sem vocês não somos nada, porque o campo é o que nos alimenta, o que nos dá sobrevivência. Sem o campo não tem como, né? Então isso é muito bom, muito bonito ver que vocês também divulgam isso em jornais e vocês fazendo outras aparições e debates. Isso é fundamental para motivar essa juventude aí que muitos estão abandonando e vendo que não há como, não há necessidade de abandonar, porque tem essa tecnologia toda ao lado, né? É muito interessante, gostei muito de ouvi-las, e a Lara, assim, essa menina tão jovem, empreendedora aí, assim, desbravando muitos mundos, né, é veterinária, nos Brownies aí, então, eu deixo, assim, os meus parabéns, né, a gente gostaria de conversar bem mais, o tempo vai passando, mas foi, assim, magnífico, assim, o debate, a conversa hoje à noite. Eu dou os parabéns para vocês três. Nós temos ainda um colega, né, o professor Emerson, que está com a mão levantada, então... Olá, meninas, boa noite. Então, eu queria saber um pouquinho sobre a questão de legislação, né? Eu acho que para a Leia talvez nem tanto, porque como tem esse acompanhamento da BRF, né? Então talvez seja um pouco mais tranquilo, mas para a Grace, eu imagino que é um pouco mais complicado, uma vez que a legislação hoje tem sido muito rigorosa com essa produção de leite, né? Com essa parte de higienização, essa parte de controle microbiológico, controle de temperatura, né? E como que vocês lidam com isso, né? Na fazenda, como que foi adquirir esse conhecimento para saber se o leite está dentro do padrão estabelecido, se vocês perdem muito, né? Financeiramente com leite que foi contaminado, enfim, se tem uma vaca com mastite e ocorre a ordenha e vai para o resfriamento, vai contaminar todo aquele outro leite que já estava armazenado. Como que vocês lidam aí com essa questão da legislação, sendo que no Brasil, principalmente para leite, né, tem sido bem rigoroso, porque o Brasil está tentando entrar num padrão de qualidade de leite para exportação, né? Então tem sido cobrado cada dia mais populações menores microbiológicas no leite, ausência, né, de resíduos de antibióticos, enfim, como que vocês lidam aí com essa questão da legislação? Assim, para nós, cada mês vem a conta do leite e ali tem cada dado, com o número de bactérias, a mastite, tudo. Então, daí tem um limite. E se tu fica fora desse limite durante 3 meses seguidos, eles não pegam mais o teu leite. Então, isso tem que cuidar bastante. A gente tenta sempre ficar no meio
para ficar controlando. Isso um pouco porque, querendo ou não, ficar sem uma carga já é bastante para nós. Mas, quando está fora do padrão, no caso, a gente perde, às vezes, 1 centavo, 2, e querendo ou não, que nem para nós que temos 45 mil litros de leite por mês, é bastante coisa, então, mas assim, é bem tranquilo para nós. A empresa ajuda bastante, o técnico, quando tem algum problema, ele já nos liga, ou ele vem aqui, que nem agora com a pandemia ele já não vem mais tanto, mas antes ele vinha. Um caso que eu queria também comentar, assim, que é bem interessante, o que aconteceu com nós, foi a gente teve problema de álcool no leite. Algo que muitos perguntam o que é. A gente também não sabe dizer muito a presença do etanol no leite, então, mas foi por causa da silagem, o que não ficou explicado até hoje. A gente mandou amostras até para Minas Gerais, para eles fazerem, mas não foi, no final não foi descoberto, então, do que era, mas era na silagem porque a gente parou de dar, aí acabou, aí a gente deu de novo, e daí deu de novo o caso. Então, assim, a empresa nos ajudou, porque eles mandaram a amostra para fora, então não dando custos para nós. Isso foi o bom, isso ajudou muito. Ô Grace, essa silagem era de quê? Qual que era a forrageira? Era forrageira ou era cana? Desculpa interromper, tem como repetir? Eu não consegui entender. Assim, a silagem que você comentou era de quê? Era de alguma forrageira ou era de cana-de-açúcar? É de milho. A gente não trabalha com outra silagem. É só de milho mesmo. Tem pessoas que fazem com aveia ou outras coisas, mas a gente é só milho mesmo. É porque o meu doutorado eu trabalhei com silagem de cana, né? E eu fiz a caracterização microbiana e fúngica dessa silagem e a gente conseguiu detectar altos teores de etanol por conta da fermentação de levedura, Saccharomyces cerevisiae e Cleveromyces, que justamente o teor de álcool que a gente identificou era suficiente, inclusive, para embebedar as vacas, tá? De as vacas ficarem mesmo, né, tontas, assim, as pessoas riem, né, acham engraçado, mas algumas silagens tinham um teor altíssimo mesmo de álcool, proveniente desse processo de fermentação, né, justamente por aquele período de anaerobiose que é criado ali na silagem. Então, já tem estudos relatando justamente isso, né, a transmissão, esse etanol que é produzido lá para essas leveduras estarem indo para o leite, contaminando o leite, né? Então, realmente é uma questão bem complexa essa da silagem. Mas muito obrigado aí pela resposta. E se o milho pode também estar causando isso, né, Emerson, porque tu tem a fermentação do milho ali, existe formação de álcool a partir de fermentação do milho. Então, provavelmente aconteceu fermentação aí do milho guardado na silagem, por uma questão talvez até de temperatura que tu teve, onde estava armazenado esse material, né, como ele estava, deve ter vindo com certeza dessa população, desse aumento dessa população microbiana ali capaz de fazer o processo de fermentação. Porque antigamente, tá, em lugares onde se tinha a proibição do consumo de álcool, era muito comum eles fazerem, os índios já faziam essa fermentação e produção do álcool a partir do milho, né? Vai ver que vai ter que ser isso mesmo, né? Bafômetro nas vacas aí, mas vocês vejam que é controlado, né? Porque senão eles não iriam pegar, porque na verdade o álcool ele vai poder se solubilizar bem tranquilamente no leite, né? Semelhante dissolve semelhante, não esqueçam disso, né? Olha a química aí, polar e polar, né? Apesar de tu ter a gordura ali, o leite ser uma emulsão, né? Nessa quantidade que ele tá tendo, vem tranquilo, ainda mais que é um processo quase que intrínseco. E aí, gente, como disse a professora Cláudia, né? Foi muito proveitoso aí. Alguém mais? Uma última pergunta de saideira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? Então, nós do Projeto Autonominas queremos agradecer muito a presença da Lara Prestes, da Leia
Niland e da Grace Kerber aqui na nosso encontro de hoje, nos esclarecendo e nos mostrando um pouco desse mundo do agronegócio e dos negócios em geral, né? Nessa percepção aí das trajetórias de cada uma de vocês. Ficamos muito felizes com as trocas, com a oportunidade de conhecê-las. E sim, Lara. Eu não podia deixar de agradecer pela oportunidade, foi muito proveitoso, eu gostei muito do encontro, muito obrigada, gente. Adorei experimentar um pouquinho, assim, conhecer vocês do IFSU, escutar a história das meninas. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Obrigada, Lara. Nós que agradecemos. Nós também queremos lembrar, né, que o projeto ele acontece sempre toda a quarta segunda-feira do mês. Então, é sempre nesse mesmo link, né, que a gente já botou, é sempre nessa sala aqui. Nosso próximo encontro, então, se eu não estou equivocada, é dia 26 de abril. Meninas, tá certo aí no calendário? Tô certa? Sim, então, 26 de abril. 26 de abril. A gente está fechando aí as parcerias, né? Quem vai vir conversar conosco, quem vai contar as suas experiências ali, compartilhar conosco. Lembrando, né, que esse projeto tem o objetivo, assim, da gente se espelhar em mulheres que fazem acontecer, né? Então, Lara, Grace e Leia, parabéns por vocês fazerem acontecer. Ai, muito obrigada pela presença de todos. O link aí para as presenças já foi colocado, acho que todo mundo entrou. E cada um de vocês que esteve aqui hoje de noite é muito importante para nós. Obrigada pela participação de vocês. E tenham uma boa semana, uma feliz Páscoa. E lembrem de voltar para Autonominas 26 de abril. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau. Obrigada, Grace, Tchau. Lara, Leia. Obrigada por aceitarem o convite. Muito feliz por isso. Muito conhecimento adquirido. Obrigada.